Olá, Conceição, Olá, muito Cláudia. obrigada por estarmos aqui no cantinho da tua casa, nesta conversa, mais uma, descontraída, sincera, honesta, onde vamos conversar sobre temas tão importantes para os caldenses, para a cidade, para o concelho, portanto, para todos aqueles que moram e que vivem aqui nesta excelente cidade, não é? Este é a segunda conversa de 10 que vamos ter com várias pessoas. E hoje estamos com a Conceição, só com a Conceição, é isto, não Só é? comigo, sim. Só com a Conceição, para falarmos aqui de temas muito importantes e para desconstruirmos aqui de uma vez por todas uma série de questões. Até porque eu também, como caldense, também tenho algumas dúvidas e, portanto, eu ponho-me sempre, calço sempre os sapatos dos outros, não é? Que as minhas dúvidas podem ser também as dúvidas dos outros e das outras pessoas. Vamos começar pela cultura, pode ser? Claro que sim. Sim. Conceição, e tu sabes o formato, falámos um bocadinho, se bem que não estudámos aqui estas coisas, porque estas coisas não se estudam, não é? Estas coisas trabalham-se, que é Claro. completamente diferente. E vamos aqui já enquadrar, que é, vamos falar da cultura, vamos falar daquilo que conseguimos fazer, daquilo que conseguimos melhorar e daquilo que é a nossa perspectiva para o futuro, da perspectiva do VM para o futuro em relação à cultura. Podemos começar por aqui? Claro que sim. Então vamos lá. Mas talvez fazendo um pouco de retrospectiva relativamente ao que se passou. Exatamente, exatamente. Na verdade, se andarmos um bocadinho mais para trás de 2021, como sabes, nós fomos eleitos em 2021 e foi aí que comecei a exercer estas funções, mas se andarmos um pouco mais atrás, a cidade já tinha tido uma viragem em 2013, portanto, já na cultura, já há um antes e um depois de 2013. Correto. E 2013, não sei se te recordas, mas foi o ano em que Vítor Marques foi eleito para presidente da Junta. Da Junta. E claro que a cidade tinha muita cultura, claro que a cidade sempre teve muita atividade cultural e artística e criativa, mas o Vítor Marques aportou à cidade e à vida cultural da cidade qualquer coisa de novo. E o que é que foi este qualquer coisa de novo? Foi uma proximidade muito grande com os criadores. E repare-se que 2013 não era sequer um ano muito fácil para se governar, porque estávamos em pleno período de resgate da Troika, com grandes constrangimentos financeiros, Exatamente. Todas as entidades e os municípios também, e no entanto... Aliás, se calhar nem nunca passámos desta fase de andarmos aqui, não é? Exato. Mas essa fase realmente foi uma fase muito má. E foi muito má que se repercutiu muito ao nível do que era a qualidade de vida na cidade. Nós tínhamos dezenas de estabelecimentos fechados, tínhamos dezenas de estabelecimentos grafitados, um grande desacerto, o centro da cidade tinha um aspecto muito abandonado, o parque estava muito abandonado, foi uma época inclusivamente que havia alguns assaltos, pequenos assaltos, mas que havia insegurança nesse sentido, e portanto o Vítor Marques, com a sua abertura, com a revolução que fez no centro da cidade enquanto presidente de junta, o cuidado que teve, e associado a esse cuidado, uma abertura muito grande aos criativos e aos criadores. Acolheu as pessoas, abriu-lhe os espaços que eram da sua responsabilidade, claro. E cria-se aqui uma dinâmica que eu creio que é uma dinâmica muito assente nas pessoas. E, portanto, quando em 2021 ganhámos a Câmara e o Vítor Marques, tendo-me convidado, me deu esta incumbência da cultura, e eu devo dizer que o Vítor tem dito isto muitas vezes, ele se pudesse teria ficado com a cultura, ele tem um grande gosto por esta área e tinha um grande conhecimento dos criativos da cidade, e quando ele me passa este pelouro, eu digamos que tive uma boa herança, porque havia já um sentido para a cultura, que era um sentido assente no que é a relação com os criadores. Tu és uma pessoa da cultura. É uma resposta um bocadinho difícil. Eu considero-me uma pessoa razoavelmente culta.
Ou seja, ao longo da minha vida... Mas tu adoras consumir cultura. Eu adoro consumir cultura, eu sou uma consumidora compulsiva de cultura, muito. Eu devo dizer que nas minhas viagens pelo mundo, que fiz muitas, uma das coisas que eu normalmente tomava nota era o que é que se está a passar em termos de cultura para poder beneficiar, porque a vida cultural em Portugal melhorou muito nos últimos anos, mas de facto há muitos anos era bastante deficitária e, portanto, as minhas viagens quase sempre em trabalho ao estrangeiro resultaram em muita cultura, em consumir muita cultura. Muitos museus, muitos espetáculos, muita ópera, que é uma coisa que infelizmente em Portugal há pouco. Portanto, eu sou uma consumidora de cultura e uma leitora compulsiva, aliás, eu sou da área da literatura e da linguística, mas ao longo da minha vida sempre refleti muito sobre duas coisas, sobre política e sobre cultura. Eu não tinha, como é de conhecimento comum, uma vida político-partidária ativa, nem ativa nem inativa. Portanto, eu não pertencia a nenhum partido. Informada? Muito informada, sim, muito informada. Longe alguma vez de pensar? Completamente, até porque a vida político-partidária impõe uma restrição muito grande no que é a liberdade de pensamento, ou sobretudo no que é na liberdade de expressão, e eu, enfim, modestamente sempre disse aquilo que pensava, sem ter esse tipo de Pegado a alguma ideologia? Ou agarrado a alguma ideologia? Não, ou sempre com uma mente aberta? Não. Eu creio que há duas ou três balizas na minha vida que qualquer... quando o meu sentido de voto tem sempre duas ou três balizas. E vou dizer que uma delas até é bastante pragmática. Eu jamais votaria numa pessoa que não convidasse para dentro da minha casa. Claro. Portanto, isto não tem nada de ideologia. Exatamente. Mas depois também há outras questões mais ideológicas. Para mim é fundamental que a política esteja ao serviço das pessoas. Para mim é fundamental que as determinações económicas da sociedade não percam de vista que a economia é de facto fundamental, mas que deve servir as pessoas. E, portanto, neste sentido, eu sou uma pragmática, é certo, mas também sou uma idealista. Ambiciosa também, mas no sentido de ambição de querer fazer sempre mais e melhor? Sim, eu tenho as minhas próprias ambições e elas não passam muito pelo dinheiro, curiosamente. Eu ambiciono coisas, eu ambiciono momentos, eu ambiciono cultura, eu ambiciono fazer aquilo que faço muito bem feito, ambiciono relacionar-me com os outros, nesse sentido desejo muito, não sei se é a palavra ambição. E profissionalmente tive uma ambição que foi sempre muito ancorada na minha perspectiva de fazer sempre melhor e sobretudo a minha aprovação é a aprovação mais difícil de conseguir. Eu normalmente não tenho muita dificuldade em relacionar-me com a pouca aprovação dos outros, mas tenho dificuldade em relacionar-me com a minha própria pouca aprovação. Portanto, eu sou a polícia mais severa de mim própria. Claro, neste sentido, acabo por ser ambiciosa porque ponho sempre a fasquia alta dentro do que é o meu entendimento. Obviamente. Porque tudo isto é subjetivo, não é? Estávamos a falar sobre cultura, portanto, em termos efetivos, o que é que, ao longo destes 4 anos, o que é que melhorámos e o que é que podíamos ainda melhorar? Sim, então talvez em vez de dizer o que é que melhorámos, eu poderia dizer como é que eu encarei o desafio que tinha. Correto. O desafio da cultura nas Caldas da Rainha é um enorme desafio. Porque a cidade, sendo uma cidade relativamente pequena, e o concelho sendo um concelho não muito grande, há concelhos muito maiores, tem uma vida cultural extraordinariamente ativa e muito assente no que é a própria atividade da sociedade civil e dos criadores. Ou seja, Caldas da Rainha não vive dependente das iniciativas municipais de cultura. As pessoas têm exigências, têm uma vida cultural ativa, há muitos criadores, muitos criativos, muita arte, muita cultura, e isto brota naturalmente do que é a nossa sociedade civil. E, portanto, isto obriga a um desafio do lado de acompanhar o que é a expectativa da nossa comunidade, porque é uma comunidade muito diferenciada, bastante diferenciada e com um grande grau de exigência. Portanto, é um desafio grande. Depois temos um outro desafio que é o parque de imóveis da cidade dedicados à cultura, os museus, o próprio Centro Cultural e de Congressos, é muito extenso,
uma parte deles está muito envelhecida e isso obriga a decisões muito difíceis no que diz respeito. Dinheiro. E a muito dinheiro e a decisões muito difíceis, como é que se vai gastar esse dinheiro. Claro. Portanto, a expectativa... Quando há tudo para gerir, não Exatamente. é? Não podendo canalizar só para... Sim, sobretudo a expectativa de que podemos criar novos equipamentos respondendo às aspirações da população. Nós temos de pensar que temos só no Centro de Artes um conjunto de 7 imóveis, entre museus, residências artísticas, galeria de arte, ateliês, todos eles, à exceção, da Casa Amarela, que foi, Claro. acabou de ser construída, mas todos eles a precisarem constantemente de manutenção e alguns deles a necessitarem de uma reabilitação profunda. Temos, por exemplo, o caso de um museu que está encerrado. Depois o próprio CCC, que é uma estrutura com 17 anos, não é muito recente, não é muito antiga, mas a verdade é que requer também um esforço económico. E uma manutenção, E uma manutenção, suponho eu, não é? Exatamente. Ainda o ano passado, por exemplo, só a pintura do CCC comportou, enfim, umas largas dezenas de milhares de euros. Claro. Portanto, do ponto de vista do que é a responsabilidade da Câmara, as suas próprias incumbências, digamos, as suas próprias obrigações relativamente ao património e à programação que faz, também é muito exigente. Portanto, eu confrontei-me com uma situação que eu conhecia porque vivo na cidade, mas que é pesada, que é de difícil Ou resolução. seja, o que tu me estás a querer dizer, e em boa verdade, e simplificando aqui a coisa, que é, uma coisa é aquilo que nós pensamos na teoria que possa ser e que possa acontecer. Outra coisa é na prática, efetivamente, tudo aquilo que possa acontecer, não é? Sim, Portanto, sim. A esclarecer às pessoas também que nos estão a ouvir, porque nós estamos aqui numa conversa sincera como iniciámos, a dizer, não é? Iniciámos. Nós queremos dizer aqui as coisas como elas são, que é, efetivamente, aquilo que é possível, às vezes, não vai ao encontro daquilo que seria o desejo de tantos. Até nosso. É isso, Até nosso, exatamente. E, aliás, essa passagem da teoria à realidade e essa passagem do que é o sonho à confrontação com as reais, às reais capacidades do município, esse também foi um processo que eu própria tive de fazer. Claro. Ou seja, eu, por exemplo, não tinha a noção de que o nosso edificado do Centro de Artes padecia das maleitas que padece. E padece de grandes maleitas. Como visitantes, nós nem sempre temos a percepção de que, por exemplo, há um dos museus tem um telhado que a espaços mete água e cuja reabilitação é muito dispendiosa. Um outro está fechado, como eu já disse, e que a própria manutenção diária é muito dispendiosa. Portanto, essa foi uma realidade com a qual eu tive de me confrontar e, portanto, quando nos abordam no sentido de nos dizerem, por exemplo, como é que é possível o Museu João Fragoso permanecer fechado? Pois ele permanece fechado, evidentemente, porque o dinheiro tem um limite, Exatamente. não é? E, além disso, durante este quadro que nós estamos a passar, nós tivemos o PRR, há investimentos que requerem uma comparticipação da Câmara, não havia financiamento para a cultura, nesse sentido, e, portanto, os fundos que nós tínhamos têm de ser utilizados naquelas obras para as quais existem financiamentos. Portanto, essa gestão é uma gestão tem de ser feita. Eu até posso acrescentar a isto, por exemplo, a Biblioteca Municipal, que é outro edifício que está já em fase de lançamento do concurso para ser reabilitada, totalmente requalificada. Portanto, já é um projeto. Já é um projeto que está mesmo na fase de lançamento do concurso. Portanto, não está atrasado, está mesmo na fase sairá dentro de breve trecho. Portanto, é esta a grande realidade. Um centro cultural e de congressos, um centro de artes com 4 museus, não sei quantos ateliês, umas residências, uma biblioteca, e a isto acrescentando também o Centro da Juventude, que, apesar de ser da política de juventude, na verdade é um ativo cultural muito, muito importante. Que é aqui a nossa próxima... Exatamente. O nosso próximo tema. Sim, mas esse sim, já em fase final de reabilitação, abrirá dentro de muito poucos dias ou semanas. Portanto, a realidade é uma realidade, de facto, complexa, muito trabalhosa e que obriga a escolhas. E a diferença, se me permites, entre o que foi o nosso programa há 4 anos e o que vai ser o nosso programa no que diz respeito à cultura este ano, é que este ano nós pretendemos quantificar as coisas para que os caldenses percebam qual é a real dimensão
do desafio, porque neste desafio temos um outro ativo muito importante, que é o Museu de Cerâmica, que na verdade já deveria ter sido transferido para a esfera municipal e não foi, porque o município não aceitou, na medida em que o Museu de Cerâmica está numa situação de quase ruína, não está em ruína, mas Correto. enfim, poderá a muito breve ficar, e nós tínhamos a consciência de que se aceitássemos o auto de transferência daquele equipamento, nós no dia seguinte tínhamos nas mãos um problema muito grande. Enorme. E portanto fizemos uma pressão muito grande junto do governo, não do anterior, mas do anterior, claro. e junto deste também já manifestámos essa preocupação de não aceitarmos. Aliás, neste momento as negociações já não são diretamente com o governo, são com a Museus e Monumentos de Portugal, para quem entretanto o museu foi transferido, porque não foi transferido para a Câmara Municipal. E é importante que se perceba que tudo isto é um volume. E portanto, voltando àquilo que eu estava a dizer, o nosso programa este ano será muito mais quantificado. Porquê? Porque neste momento nós temos os dados necessários para poder dizer aos caldenses: esta é a realidade, há escolhas a serem feitas e, portanto, explicando quais são as nossas escolhas. Depois as pessoas podem não concordar, podem achar que nós não devíamos ter feito aquilo e feito a outra coisa, mas sabem porque é que nós não fizemos esta e a outra. Porque diz-me uma coisa, Conceição, esta é a minha sensibilidade enquanto caldense, porque efetivamente hoje em dia temos uma base de dados e uma estratégia definida, coisa que não tínhamos até então. Isto é verdade? Sim, é verdade. Ao nível da estratégia. Isto é a minha sensibilidade. É verdade. Não estamos aqui a condenar ninguém, atenção. Não. Mas isto é a minha sensibilidade. E efetivamente, o ter base de dados, o não andarmos aqui nesta política do achómetro e sabermos exatamente o que é que temos, o que é que não temos e o que é que podemos fazer é muito importante. É muito importante. E já agora, a esse propósito, deixa-me que te diga o seguinte. Eu não sabia exatamente qual era o valor, mas eu sabia que para os grandes edifícios públicos devia haver um valor que as entidades tinham de considerar para a manutenção dos edifícios. Um valor anual. E aqui há uns anos perguntei a um arquiteto qual é esse valor. E ele disse-me que o valor é entre 3% a 5% do valor total do custo do edifício. Ora, se nós pensarmos em todos os edifícios que no município de Caldas da Rainha foram feitos para a cultura e aos anos a que foram feitos, por exemplo, nós temos o Centro de Artes que começou a ser construído há 40 anos, claro. Nós facilmente percebemos que o município nunca acautelou estes fundos necessários para uma manutenção regular que depois iria impedir a ruptura, como se vai a acontecer, por exemplo, no Museu João Fragoso. Claro. E é por isso que o ano passado, como digo, nós investimos na pintura do CCC e noutras coisas, estou a dizer na pintura porque foi um valor realmente bastante elevado, porque se nós não fizermos esse esforço constante, o que vai acontecer é que os edifícios entram em ruptura e depois não há dinheiro que chegue para os reabilitar. E, portanto, para dizer o quê? Temos de ser muito cautelosos quando optamos por fazer um novo equipamento, fazer um novo edifício, satisfazer mais uma necessidade, ou uma vontade, ou um desejo, quando nós já temos um conjunto de edifícios que precisam de ser reabilitados. Mas há uma outra vertente, e agora ainda ao encontro daquilo que se conseguiu efetivamente mudar, e eu gostaria de referir também isso. Houve uma atitude muito planeada no que diz respeito ao modo como nós íamos abordar as atividades na cultura. E eu posso dar vários exemplos. No caso do CCC, foi uma decisão pensada, refletida, ter colocado o lugar de diretor a concurso público nacional. Foi uma ideia bastante refletida e nós não tivemos qualquer incómodo em que viesse uma pessoa de outro município qualquer para o CCC, porque justamente os territórios melhoram e progridem em face de novas visões. Claro. E por vezes a distância relativamente à comunidade local é até um novo apor de uma nova visão, de outras experiências. E as coisas vistas de fora por vezes até se veem na sua completude. Talvez não se vejam no detalhe, mas veem-se na sua visão macro, na sua perspectiva macro. E não há dúvida nenhuma que o CCC foi uma aposta inteiramente ganha. Sim, até porque hoje em dia temos um conjunto de eventos no CCC maravilhoso. Esta aqui é a realidade. Nós temos uma programação que uma programação maravilhosa, não é? Sem qualquer rebuço. Eu te digo, Cláudia, que a programação do CCC é das melhores do país. E eu digo isto sem qualquer rebuço. Eu já nem falo no grande sucesso que o CCC tem em todos os dados que nós podemos quantificar,
2023 e 2024, 2024 foi o ano com mais espectadores, com mais frequentadores no total. Logo a seguir a 2023. Até 2022, que foi um ano que esteve sem diretor, porque foi antes do concurso, foi o terceiro melhor ano. Portanto, o melhor ano foi 2024, o segundo melhor ano foi 2023 e o melhor ano foi 2022. E isto, o ano seguinte, o quarto ano melhor, tinha sido em 2016. Okay. Mas em 2012, o CCC teve uma ocupação quase igual à de 2020, que foi o ano da pandemia. Ora, em 2012, é bom não esquecer que o CCC já tinha 6 anos ou 7 anos de existência. Portanto, que naquele ano tenha tido pouco mais de 20 mil utilizações, é de facto muito, muito escasso. Portanto, estamos a falar de ocupação. Depois podemos falar de outros indicadores. A ocupação das salas, o número de espetáculos, a própria questão financeira. Com salas cheias, com hoje salas em dia. cheias. Em 2024 nós tivemos pelo menos, e se eu estiver a errar, estou a errar por defeito, 2 vezes por mês o auditório completamente esgotado. Portanto, isto dá 24 auditórios completamente esgotados. Com uma programação de muita qualidade, e aqui eu devo dizer que nunca terá a qualidade que os puristas querem e nunca terá a qualidade que as pessoas que não querem a cultura mais erudita querem. E nós o que temos é de perceber que é o único equipamento cultural da cidade e que ele tem de servir todos os caldenses, independentemente da sua... transversal, tem de ser transversal. Há um limite abaixo do qual, em termos de qualidade, não pode ir, mas tem de ser, de facto, uma sala para todos. Depois, do ponto de vista financeiro, também posso dizer que o ano 2024 foi o melhor ano de exercício financeiro. O impulso neste momento está no CCC, não é? Quer dizer, temos uma série de coisas a acontecer. Encerramos o ano com qualidade, um saldo positivo de 130 mil euros. Eu posso dizê-lo, portanto o número é público, não vale a pena estar com... É muito, muito bom. Agora, devo dizer-te, ainda a propósito do CCC, um outro indicador. É que ele não... Estas mais-valias não se esgotam no próprio CCC. Estas mais-valias têm, neste momento, ondas de choque positivas na própria cidade. Porque nós temos a consciência de que, quando a sala está cheia, provavelmente metade, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, não é de pessoas residentes, é de pessoas que vêm de um perímetro aqui de 80 km à volta. Vêm pessoas de Santarém, muitas pessoas de Santarém, de Leiria, de Lisboa, Torres Vedras e alguns até mais a norte. De norte vêm muito para aqui. O que significa que isto dá um impulso grande à cidade. Uma pessoa que vem a um espetáculo, seguramente janta, provavelmente fica no hotel. E como é que nós sabemos isto? Porque os próprios restaurantes e os próprios hotéis, sobretudo o Sana, vêm-nos dizendo que têm a noção de que o CCC está a ser um motor económico da cidade, porque as pessoas têm de estar prontas a horas e, portanto, dizem, olha, não me atrase porque eu tenho de ir para o CCC. Ou então no hotel perguntam como é que eu vou daqui para o CCC. E, portanto, ganho. Poder-se-ia ter feito melhor? Talvez. Eu não posso dizer que não estou orgulhosa do trabalho que ali foi feito. Depois, no que diz respeito a parcerias, criámos parcerias importantíssimas, desde logo uma parceria de exceção com a Fundação Serralves, de que somos fundadores e que recebemos todos os anos uma grande exposição. Explica-nos esta questão de Serralves, que eu acho que há muitas dúvidas que pairam aqui no ar em relação a esta parceria com Serralves. Como é que isto aconteceu? Sim, Serralves, de resto, como a Orquestra Metropolitana de Lisboa, com a qual já havia um acordo de anteriores executivos, mas Serralves abordou-nos. Também já tinha abordado a Câmara Municipal de Caldas antes, mas na altura não terá sido oportuno, mas abordou-nos no sentido de fazermos uma parceria e trazerem, para além de um conjunto de atividades, em colaboração que fazemos, nós estamos representados sempre no Serralves em Festa, na Festa de Outono, para além disso, portanto, Caldas da Rainha está na programação de Serralves, o que é muito, muito relevante. Eu acho que muitas pessoas não sabem disto. Não sabem disto. Não sabem disto, cidade, não é? É verdade. É verdade. Por isso é que estas conversas intimistas são tão boas, porque esclarecem as pessoas de que efetivamente
há coisas muito boas a acontecer, não é? É verdade. E conseguimos fazer coisas muito boas. Sim, sim. A presença, para te dar um exemplo, na festa de outono, nós temos levado várias programação, mas uma determinada programação são ateliês de cerâmica à roda para crianças. O sucesso é de tal ordem, mas de tal ordem que nós nem pensamos em não levar aquilo. Claro. Primeiro ano, o sucesso foi tal que foi quase um insucesso. Mas levamos ceramistas daqui para lá? Levamos ceramistas, temos uma parceria com o Sencal e, portanto, isso leva-se o material todo, claro. E há uma tenda e a dizer que no primeiro ano foi quase um insucesso porque tantas crianças queriam que nós não conseguimos dar vazão. E, portanto, quando terminou Serralves, o último dia, ainda havia uma fila enorme de crianças muito desoladas porque não conseguiram. E, portanto, para além disso, temos esta grande exposição aqui no território, que é das coleções de Serralves. Nós temos todas as coleções de Serralves à nossa disposição para fazermos aqui exposições temporárias. Primeiro ano, tivemos uma exposição que só tinha sido... Isto é em formato de parceria ou o município gasta dinheiro com O município tem de pagar, porque o município passou a integrar, tem um acordo, um protocolo, e passou a ser membro fundador de Serralves. Há outros municípios que também são. Por exemplo, aqui na região é membro fundador de Serralves Torres Vedras, já era quando nós entramos. Ourém também é. Portanto, há alguns municípios, não há muitos, mas há alguns municípios, enfim, umas dezenas de municípios que são, e isto comporta evidentemente um pagamento. Mas estas exposições, a primeira foi uma exposição absolutamente extraordinária que esteve no CCC, de fotografias de Manuel de Oliveira, quase todas desconhecidas. A exposição já tinha estado em Barcelona e creio que tinha passado por Lisboa, mas não tinha ainda, era muito desconhecida, portanto, uma extraordinária. O ano passado foi uma exposição de Helena Almeida no Museu Leopoldo de Almeida, portanto, Claro. O Almeida era pai de Helena Almeida e Helena, Serralves ficaram extraordinariamente encantados com a possibilidade de virem mostrar as obras de Helena Almeida no museu com as obras do pai dela. Claro. E, portanto, este ano temos uma exposição de escultura contemporânea, leia-se a partir dos anos 60, muito, muito, muito interessante. E devo dizer que Serralves está muito empenhado em aprofundar esta parceria. Ainda este ano, quando cá esteve, na inauguração, estive a falar com a direção, que me disseram, nós temos muito interesse, porque Caldas da Rainha é um polo cultural incontornável e nós consideramos de muito interesse aprofundarmos e fazermos cada vez mais coisas. Portanto, isto é bom. No campo das parcerias, nós fizemos essa parceria, trabalhamos muito em parceria com cidades criativas a dois níveis. Por um lado, as criativas do artesanato e artes populares, que é em Portugal, em Caldas. Em Portugal, para além de Caldas, é Barcelos e Castelo Branco. Mas também em parceria com, por exemplo, a Covilhã, que é uma cidade criativa do design, que tem tudo a ver com o modo como as artes se passam em Caldas da Rainha e com o ambiente cultural de Caldas da Rainha. Muita gente também não sabe que levamos lá muitos e que trazemos tantos outros, não é? Claro, e que levamos sempre, na Fiada estamos sempre representados e nas nossas mostras de cerâmica também estão sempre representados. E depois parcerias internacionais, que essas estamos a começar, já geminámos com Deruta, mas esta geminação com Deruta é uma geminação muito, muito proveitosa. Itália, portanto. Itália, sim. É uma cidade cerâmica, é talvez o segundo polo mais importante de cerâmica em Itália, e num ano nós já fizemos um conjunto de atividades muito interessante. Deruta esteve presente na nossa mostra de cerâmica. Foi um sucesso este ano. Que foi um sucesso, e já lá vou, porque de facto a questão da cerâmica era um objetivo nosso que nós já começámos, desenvolvemos e estamos em fase de ampliação. Tivemos também uma residência artística por parte de um jovem estudante ceramista italiano que esteve cá até há poucos dias, e vão agora 2 ceramistas portuguesas à Itália, de caldenses, no âmbito desta parceria. Temos também um projeto financiado pela União Europeia para um intercâmbio de ceramistas, mulheres ceramistas, cerca de 40 portuguesas, 40 italianas, destas regiões, de Caldas e de Deruta, que irá ser dado início em novembro deste ano, e portanto com Deruta em grande trabalho. Depois houve uma grande aposta na reativação do conceito de atividades, eventos, iniciativas
relativas à cerâmica. Começámos timidamente há 4 anos com a nossa primeira mostra cerâmica. E nesse ano, portanto ainda estávamos há muito pouco tempo, Claro. a pandemia ainda andava um pouco por aí, fizemos um modelo pouco ambicioso, é certo, porque queríamos, Com algum receio também? com algum receio, queríamos começar com os pés assentes na terra. Ano seguinte, alargámos e já convidámos as cidades criativas, Barcelos e Covilhã, e portanto já alargámos um pouco o escopo. O ano passado não fizemos mostra cerâmica porque tivemos um grande evento, que foi o Congresso da Academia Internacional de Cerâmica, que foi... Conta um bocadinho aos caldenses, porque eu acho que também passou aqui um bocadinho ao lado a importância deste congresso. Porque acho que foi de facto um evento muito, muito relevante aqui no panorama local e até regional, uma vez que foi um evento organizado por Caldas e por Alcobaça, embora maioritariamente aqui, mas gostaria de desmistificar esta ideia de que passou ao lado dos caldenses. Por norma, os grandes eventos culturais passam um bocadinho ao lado de todas as terras. E se eu vos... Porque damos como dado adquirido. Sim, e porque as Não pessoas... olhamos para a cidade como os que vêm de fora nos olham. Por um lado por isso, mas também porque as pessoas tendem a andar razoavelmente desatentas a coisas que são de nicho, digamos assim, que são de especialidade. E eu vou dar-te um exemplo. Há 2 anos, as cidades criativas, a rede de cidades criativas, que é uma rede internacional extraordinariamente relevante, fez o seu congresso em Braga. E teve, enfim, centenas de cidades, centenas de países, milhares de pessoas. A maioria dos bracarenses andaram ali sem saber muito bem o que se passava. Claro. E eu tenho falado com bracarenses a quem digo, olha, estive em Braga no âmbito do Congresso das Cidades Criativas. E estas pessoas, a maioria das pessoas não sabem do que é que eu estou a falar. Portanto, ou seja, de facto pode ter passado um pouco ao lado, mas isso é da vida. Exatamente. Agora, a importância para o território, essa é extraordinária. Nós tivemos 60 países de 5 continentes, desde a Austrália, à Nova Zelândia, à China, ao Japão, aos Estados Unidos, ao Canadá, à América do Sul, até à África, tivemos todo o mundo em Caldas da Rainha. E este congresso foi um congresso que nos colocou na mira do mundo cerâmico. Claro, claro. E por isso o congresso cientificamente é muito prestigiado, digamos que é provavelmente o congresso cerâmico mais relevante do mundo, mais importante, e que ele tenha sido realizado aqui não foi coisa pouca, porque quando nós nos propusemos, Caldas e Alcobaça, no âmbito da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas, que foi aí que foi dirigido o convite, quando nos propusemos a receber o congresso, muitas vozes mostraram dúvidas sobre se estes territórios tão pequenos teriam capacidade para acolher um congresso com estas dimensões, porque todo o histórico anterior, e o congresso vem dos anos 50 do século XX, portanto é um longo histórico, apontava no sentido de grandes capitais, de grandes cidades, Barcelona, Genebra, grandes cidades mundiais, Taipei, creio, portanto que 2 territórios assim tivessem tido esta ousadia foi, e no entanto eu devo dizer que o sucesso foi absoluto, completo, total. Recebemos muitos agradecimentos e muitos parabéns de toda a gente e da Academia, que evidentemente ficou muito satisfeita, até porque o congresso teve de ser preparado assim um bocadinho a passo rápido, porque quando nos abordaram já não havia assim muito tempo e portanto tivemos mesmo de dar cordas aos sapatos. O ano passado não conseguimos fazer a mostra cerâmica, a mostra mercado da cerâmica, não é? Porque tivemos o congresso. Fizemos este ano com o maior dos sucessos, que aquilo estava lindo, sim. Não é? Ou seja, 3 anos envolvidos, com 2 mostras já consolidadas e nós com um caminho feito. Já com a experiência do Congresso Cerâmico, porque é que nós não fizemos a mostra tendo tido o congresso? Porque tivemos um conjunto de outras atividades, as montras cerâmicas, os ateliês cerâmicos, tivemos um bazar à noite dedicado à cerâmica e, portanto, não era viável fazermos ainda mais. Claro. E este ano entendemos que, com este histórico, podíamos sim dar o salto. E creio que agora encontramos um modelo que é o modelo que mais se adequa
à nossa mostra cerâmica. Alargando, este ano tivemos já um conjunto de cidades da APTCVC, da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas, e a continuar, eu creio que tivemos um toque internacional com a presença de Deruta, que concorreu até com azulejos para a mostra que pedimos de azulejos invocativos da Rainha, e creio que o caminho seguinte só pode ser o da internacionalização. Para a internacionalização, nós temos estado a fazer caminho no âmbito das cidades criativas. Claro. Temos sido muito presentes nas reuniões internacionais, temos sido presentes nas reuniões de cluster, porque as cidades criativas estão organizadas em clusters. Caldas da Rainha pertence ao cluster do artesanato e das artes populares. Correto. E, portanto, temos estado muito presentes nesses fóruns. E, portanto, ao fazermos isso, nós criamos relações bilaterais privilegiadas com as cidades que nos convidam e, por conseguinte, poderemos mais facilmente atrair essa componente internacional relevante para as nossas mostras, que agora resolvemos chamar Mestra, que acho que é um nome muito inspirador. Estava maravilhoso. Vamos introduzir aqui, se calhar, porque efetivamente temos muitos jovens e este é um plor também que tu tens, não é? Sim. O da juventude. E cada vez mais, e eu tive a oportunidade de fazer um podcast na mostra, na Mestra, com o Sr. Vitor Lopes e com a Monique, portanto, duas gerações completamente diferentes, e há aqui um conjunto de jovens, não é, que também precisam de ser olhados de uma outra forma e precisam deste complemento todo. Sim. Que tu agora referiste, não é? Portanto, sim, é importantíssimo a internacionalização, o levar lá fora, o trazer, portanto, não é? Esta união de vontades, sim, quase. Sim. A importância dos jovens, sim, aqui na cultura, e porque isto não dá para dissociar, não é? Claro, que esta é, claro, que é a realidade, claro, não é? Nós não podemos andar aqui a dissociar os temas. As políticas têm de ser transversais. E eu agora, fazendo um pouco retrospectiva, na verdade nós tivemos 4 anos de mandato e o primeiro ano foi um ano ainda muito condicionado pela pandemia. Aliás, o nosso programa da Cidade Criativa, e a propósito, eu tenho de dizer isto porque é muitíssimo relevante, não me canso de o dizer, nós acabámos de ser avaliados com muito bom no âmbito da Cidade Criativa, e este muito bom sabe muito bem, na medida, claro, em que os 4 anos de programa acabaram por ficar reduzidos a 2, porque no primeiro ano não houve mesmo atividade e depois no segundo ano, já connosco, ela estava bastante cortada por força da pandemia. Claro. E digamos que a mudança de executivo também é natural que crie aqui, mas no caso eu creio que a grande perturbação foi realmente... Porque em boa verdade vamos dizer aqui as coisas como elas são. O vamos mudar não se muda de um dia para a noite. Não, é verdade. Não verdade. É? Vamos... Há que lançar as bases, como eu costumo dizer. Exatamente. Mas é uma frase que eu gosto muito. Também temos nós que ter uma visão mais ampla para perceber que não se muda de hoje para amanhã, claro, não é? Claro, mas tivemos esse grande, digamos, impedimento inicial. Desafio. E no que diz respeito à política de juventude, e já agora à cultura para os jovens, exatamente, tivemos um outro grande obstáculo que foi não contarmos com o Centro da Juventude. Claro. O Centro da Juventude, por razões que não são imputáveis a ninguém, portanto, a pandemia, claro que parou as obras, e depois não é culpa de ninguém, o empreiteiro não teve condições para terminar. Resolver o contrato é um processo muito moroso e depois houve que lançar novo concurso e agora estamos em construção há um ano e alguns meses, e neste momento está quase pronto. Mas isto foi um handicap, foi um prejuízo para a nossa política de juventude. E aqui eu sinto-me bastante, digamos que, orgulhosa da capacidade que tivemos para contrariar o grande obstáculo que era a inexistência do Centro de Juventude. Através de meios próprios, porque, como provavelmente saberás, o Centro de Juventude era gerido por uma associação. E não havendo equipamento, não fazia sentido, claro, existir a associação, claro, não tinha meios para o fazer, ainda era uma associação, enfim, bastante dotada de recursos.
Portanto, a política de juventude, a partir daquele momento, passou a ser dirigida pelos quadros do município. E os quadros, leia-se, são 2 funcionários, portanto, não é assim muita gente. E por conseguinte, o que fizemos foi, a partir dos conselhos municipais da juventude, que já há muitos anos não se realizavam no conselho, já não havia um conselho municipal da juventude, eu não quero mentir, mas seguramente há 7 ou 8 anos. Não se realizava. Fizemos um conselho aberto a toda a juventude, onde tivemos cerca de 90 jovens, e a partir daí lançou-se o desafio de vamos criar um grupo de voluntariado jovem, e foi este grupo de voluntariado andará na casa dos 100 e qualquer coisa jovens, muito ativos na casa dos 30, 35, vão alterando, porque depois alguns vão para a faculdade e depois vêm outros, e mesmo os que estão na faculdade, quando vêm cá, ainda participam das atividades, e toda a política de juventude nestes anos tem sido assente num trabalho colaborativo com este grupo de jovens. Eles não estão constituídos formalmente, portanto é uma estrutura informal, e todas as ações do programa stricto sensu da juventude todo o programa e todas as ações são delineadas a partir de propostas dos jovens. Nenhuma ação, eu por vezes dou umas ideias, mas é sempre para eles avaliarem e trabalharem, e todas as propostas deles são depois avaliadas quanto à sua execuibilidade, evidentemente. Claro, obviamente. Agora, com a abertura próxima do Centro da Juventude, eu estou em crer que nós temos uma mais-valia extraordinária, que é ter um projeto participativo. E o que estes jovens têm feito é muito notável, porque eles, desde os programas de voluntariado jovem que todos os anos fazem, ou há aquele programa que nós fazemos todos os anos, a Youth Summit, que é uma semana dedicada à juventude, com convidados das mais diversas áreas, todos os anos tem um tema. O ano passado, há 2 anos, era as eleições europeias, era a Europa, porque tínhamos eleições europeias e havia que motivar os jovens para isso. O ano passado era o ambiente. Tivemos convidados extraordinários, visitas ao Polo Tornada, debates, discussões extraordinárias. Depois, este ano estamos já a preparar, este ano o tema é a guerra, de novo com convidados, com muita interação, com muita participação dos jovens, e por isso eu creio que agora, com o Centro da Juventude, a propósito, nós pretendemos que se venha a chamar a Casa da Juventude. Nada contra a palavra Centro da Juventude, claro. Que é de muito boa memória para nós todos. O meu filho foi do Centro da Juventude, portanto, não tem... Aliás, eu lembro, não é, de irmos ao Centro da Juventude, tirar o cartão, eu ainda sou dessa altura, sim, não é? Íamos ao Centro da Juventude para adquirir o cartão jovem, sim, penso eu, não era? Sim. Agora, evidentemente que estas interações entre a juventude e a cultura têm de ser muito suscitadas, muito alimentadas, e os nossos jovens estão muito prontos para isso. Até porque são eles que vão ser o nosso futuro, não é? São eles. E eu devo dizer que esta participação ativa deles no programa é uma forma de lhes desenvolver competências, claro, que são, na verdade, competências transversais, mas que os tornam muito mais predispostos para a vivência cultural. E a este propósito, deixa-me que te diga que nós temos o Centro da Juventude em fase final, e havia que requalificar o espaço circundante, porque isso não estava incluído no caderno de encargos. Na parte de trás do Centro da Juventude, não sei se conheces, mas há um anfiteatro. Anfiteatro este que, mercê de muitos anos de abandono, estava num estado deplorável. Claro. E então os nossos jovens propuseram-se, através de um programa de voluntariado, virem a reabilitar, eles com as mãos deles, o espaço. E eu ainda há uns dias fui lá ver como é que as coisas estavam. Eles vão fazer um mural. Havia um mural já muito degradado. Como é que as coisas acontecem? O município paga o material e eles dão a mão de obra. Eu fui lá há dias, o projeto deles era um friso com a integração de Portugal na União Europeia, mas na verdade mostrando a evolução da União Europeia, desde a Comunidade do Carvão e do Aço, depois à CEE e depois à Comunidade Europeia, passando e agora à União Europeia, passando pelo Brexit. E então eles tiveram de limpar o muro, que estava com o mural já muito degradado, e depois fazer um primário e agora fazerem o mural. E eu há dias fui lá para ver como é que as coisas estavam a decorrer, e fui de manhã, portanto ainda havia poucos jovens, depois da parte da tarde iriam mais, e estavam 2 jovens,
um deles eu não sei se ele vai este ano para Lisboa, mas o outro vai este ano estudar música até para a Espanha. E lá estava ele, de enxada na mão, com umas luvas calçadas, a tirar as ervas e a preparar tudo, e em confabulação com os residentes, e foi muito, muito, muito extraordinário. E isto não é um epifenómeno, isto é uma ação que os nossos jovens do Gabinete da Juventude fazem sistematicamente. Sistematicamente eles estão envolvidos em ações, na promoção muito sensibilizados também. Muito sensibilizados, ações de limpeza de praia, imensas. Eu aconselho toda a gente a ver a nossa programação do nosso Gabinete de Juventude, porque eles têm uma página no Instagram que gerem integralmente e, portanto, acho que vale a pena. Já agora, deixa-me que te diga também que começámos a desenvolver programas de Erasmus com os nossos jovens, levando-os ao estrangeiro, já foram à Itália, já foram à Bélgica, e isso para nós é muito importante. Voltando um bocadinho atrás, porque acho que isto é importante dizer, nós tivemos obstáculos, a pandemia foi um obstáculo, não haver um equipamento para a juventude foi um obstáculo, encontrarmos os equipamentos da cultura, enfim, em estado bastante grave, foi um obstáculo nestas minhas áreas, mas nós temos uma visão de futuro que passa por internacionalizarmos muitas das nossas ações. E já há alguns 3 anos integramos um grupo de eleitos locais da Comissão Europeia, que agora foi absorvido pelo Comitê das Regiões, e portanto Caldas da Rainha está representado num grupo do Comitê das Regiões, que nos permite estar em contacto com a União Europeia na primeira linha, porque por norma os municípios acedem à União Europeia por via do Estado Central. Este grupo é um grupo que visa a relação direta entre os municípios e a União Europeia. Correto. Através do Comitê das Regiões. Isto é uma mais-valia extraordinária que pode colocar Caldas da Rainha num patamar de muito mais, muito mais benévolo, digamos assim. Notoriedade por um lado, mas também de conhecimento das estruturas, porque há muitos fundos que podem ser atribuídos diretamente aos municípios e, na verdade, se nós estivermos a concorrer pelas vias normais do Estado Central, estamos a perder vagas de oportunidade através destes programas. Há, por exemplo, um programa que é o City to City, ao qual nós podemos concorrer e é por esta via. Exatamente. Por isso, eu acho que é muito importante, de facto, olharmos, alargarmos a nossa visão, e eu devo dizer que, não me querendo alongar muito mais, uma das mais-valias que eu aportei, creio eu, passa em modéstia, foi ter uma experiência internacional muito sólida. Eu trabalhei nos grupos da União Europeia. Trabalhámos a estratégia. Ou seja, estou a falar da minha experiência anterior. O facto de eu ter estado incluída em muitos grupos da União Europeia, trabalhei internacionalmente, mas já há muito mais anos. Mas nos últimos anos, digamos, nos últimos 15 anos, o conhecimento que eu tenho permitiu-me perceber que os territórios têm de ter uma visão alargada para o mundo. Claro. Porque a globalização não é só problemas. A globalização também são oportunidades. Obviamente. E se os territórios se fecharem sobre si próprios, se entenderem que só têm de olhar para dentro, acabam por não abrir a lente e não conseguir perceber que o mundo está aí para nós podermos criar ondas de choque positivas para a nossa população através destas relações bilaterais ou multilaterais. Correto. Portanto, nós com a União Europeia nós acabamos de fazer um concurso para um técnico de relações internacionais, que é muito importante para que esta relação com o grupo da União Europeia esteja bem encaminhada. Exatamente, e dê continuidade. Exatamente, não é? E por outro lado, ainda na área internacional, desenvolver uma outra dimensão, que é a dimensão da cooperação, porque a nível internacional há 2 fatores que podem ser potenciados. As relações internacionais, que são as institucionais, Caldas da Rainha com o Comitê das Regiões, e por outro lado, a cooperação internacional com as cidades criativas por um lado, claro. As cidades cerâmicas por outro, e ainda com as cidades geminadas por outro. Também temos tanto a aprender com os outros, Temos não é? tanto a aprender. E os outros também têm connosco. Sim. Vamos dar por terminado, porque entretanto estão ali a ralhar connosco daquele lado. Portámos muito mal, não portámos? Portámos muito mal. Diz-me uma coisa... Hoje somos melhores porque trabalhamos as coisas com muita seriedade?
nós trabalhamos com muita seriedade. E eu tenho a presunção de achar que a seriedade é uma boa base para se estabelecer um bom caminho. Eu não gostaria de dizer somos melhores, porque acho que aí já estaria a tirar conclusões que cabe aos destinatários das nossas ações políticas. Tenho, porém, a convicção de que um dia, não vai demorar muitos anos, vai olhar-se para este período e vai perceber-se que foram feitas coisas de maneira muito diferente. Claro. E essa maneira muito diferente, na ótica deste executivo, e eu aqui falo por nós todos, porque Claro. nós todos temos uma filosofia comum, Claro. quando não há um partido, tem de haver alguma coisa que nos guia. Claro. O que guia ao Vamos Mudar é uma cumplicidade e uma visão do mundo. Porque não existe uma ideologia. Não existe uma ideologia. Existe um acreditar em valores. Exatamente. Existem 3 pessoas com 3 percursos profissionais inteiramente diversos, mas muito sólidos e muito construídos. Muito construídos por cada um de nós. E isso deu-nos a base para criarmos aqui uma frente muito sólida, muito solidária, muito cúmplice, no melhor sentido da palavra. Muito próxima. Muito também. próxima. E há, de facto, uma filosofia de atuação que na espuma dos dias é muito difícil, no calor do momento é muito difícil. Claro. E eu compreendo que as pessoas, estando nós como executivo ainda, e estando nós a apresentar a votos, que é muito difícil ter a distância, e para nós também, porque nós estamos dentro da coisa. Claro, exatamente. E é difícil ver a coisa quando se está dentro da coisa, não é? Exatamente. Mas tenho esta convicção, por norma, saí sempre dos projetos com o meu nome um bocadinho mais reforçado do que entrei. Aqui, se sair igual, acho que já não é mau. Nunca vamos perder, ou vamos ganhar, ou vamos aprender. Sim, isto, sim, não sim. é? Não perderemos nunca. Não perderemos nunca. Não perderemos nunca. É esta a filosofia. Nós estamos nisto na ótica do fazer. E faremos até que queiram que façamos. Não há problema. E quando não fizermos aqui, somos 3, seremos mais, provavelmente, daqui a algum tempo, porque a votos estamos a apresentar muitos, não é? Exatamente. Mas estaremos todos em algum lugar a fazer alguma coisa com o mesmo entusiasmo, com a mesma paixão, com a mesma verdade. Com a mesma verdade. E eu, por vezes, talvez para terminar, devo dizer que não sou sempre muito politicamente correta. Mas, na minha ótica, sou sempre inteiramente verdadeira. Claro. E se algum dia falhar à verdade, não é porque quero falhar à verdade, posso não ter os dados que me permitem, mas a convicção, quando afirmo as coisas, é sempre numa base daquilo que eu penso. Já não tenho idade para dizer aquilo que eu não penso. É, não é? Obrigada por tudo. Muito trabalho foi desenvolvido e eu acredito que muito trabalho irá ser feito. Caldas acredita. Caldas acredita.